Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência à nossa aula a respeito do processo aí, dos conflitos entre patrícios e plebeus e da Roma República. O objetivo é a gente terminar esse conteúdo até nessa próxima quinta-feira. Na última aula eu parei quando a gente trabalhava aqui com a ideia de que o processo de expansão romana ele intensificou o conflito entre patrícios e plebeus porque ele teve como consequência um processo de concentração de renda, ou seja, os ricos, os patrícios romanos cada vez ficavam mais ricos e os plebeus romanos acabavam não tendo acesso às riquezas conquistadas e vendiam tudo para participar das guerras, não conseguiam ter ganhos e acabavam empobrecendo e corriam o risco de se tornar escravos por dívida ou de ter seus familiares sendo colocados na condição de escravos e vendidos como tal. Por outro lado, aqueles plebeus que conseguiam se enriquecer não tinham participação política, não podiam exercer os cargos da magistratura, não podiam ter participação no Senado, portanto eles exigiam isso. Então o processo de expansão ele acabou intensificando conflitos sociais e também conflitos políticos e econômicos que já vinham existindo dentro de Roma. O processo, só que esse processo ele pode ser visto a partir de duas óticas. Ao mesmo tempo em que ele intensifica os conflitos sociais, em que ele intensifica a pobreza e as condições às quais esses plebeus estavam submetidos, mesmo os plebeus enriquecidos, porque eles conseguem se enriquecer e não tem essa participação política. Então o processo de expansão ele intensifica as reivindicações desse grupo também, da mesma forma que ele traz à tona de forma mais evidente as questões e as reivindicações também desses plebeus empobrecidos. Isso por um lado. Por outro lado, o processo de expansão romana ele tem como consequência também o aumento de poder de barganha dos plebeus. Por que os plebeus eles tiveram ganhos aí nesse poder de negociação com os patrícios? A gente tem que entender que o Estado romano necessitava desses plebeus para poder fazer essas conquistas, porque os plebeus eles compunham parte importante do ponto de vista numérico desse exército. Então, se esses plebeus começassem a se recusar a participar dos processos de conquista, e quanto mais empobrecidos eles ficavam, se tornando escravos, o escravo romano perdia em impostos, porque escravo não recebe salário, portanto não pode pagar impostos, e o Estado romano também perdia em número de combatentes no fronte de batalha. Portanto, da mesma forma que o processo de expansão ele intensifica os problemas desses plebeus, ele intensifica também a capacidade de negociação desses plebeus para com esses patrícios. Então, esses plebeus começam a pensar, a perceber que se cruzassem os braços, se fizessem manifestações, poderiam, naquele momento em que os patrícios necessitavam deles para o processo de novas conquistas, angariar algumas conquistas, angariar algumas benéfices dentro desse Estado, garantir determinadas reivindicações, que eram reivindicações que vinham fazendo já há algum tempo. É nesse sentido que no ano de 494 a.C., no mesmo ano em que o o Dario I invade a região de Atenas e a gente tem a primeira grande batalha das guerras médicas, que é a batalha ali de Maratona, no mesmo ano que os atenienses estão brigando com os persas, os plebeus na cidade de Roma fazem uma grande manifestação, fazem uma grande movimentação em prol de conquistas, em prol de uma pauta de reivindicações que envolvia o fim da escravidão por dívidas,
uma melhor distribuição da terra pública dentro de Roma e também a possibilidade de participação política no Senado e nos cargos da magistratura. Frente a essa grande movimentação, frente a essa grande manifestação de plebeus em 594 a.C., o Senado romano começa a fazer algumas concessões a essa maioria plebeia, por receio de que essa movimentação ela resultasse em transformações sociais, ou seja, que esses plebeus se manifestassem e, por ser a maioria dessa sociedade, pudessem de alguma forma tirar o poder ou tirar esses patrícios do poder. E também com receio de que esses plebeus não participassem dos processos de conquista e isso acabasse limitando o número a quantidade de riquezas que Roma conquistaria. É nesse sentido que no mesmo ano dessa grande revolta, dessa grande movimentação, no ano de 494, o Senado romano aprova o cargo de tribuno da plebe. O que era o cargo de tribuno da plebe? Os plebeus passam a ter o direito de eleger um representante para o Senado. Então eles teriam a condição de ter no Senado um indivíduo que fosse eleito por eles e representasse dentro do Senado os seus interesses. Nesse sentido, os plebeus eles ganham voz dentro do Senado. Ganham voz no sentido de levar para o Senado as suas reivindicações. Mas isso não quer dizer que foi um ganho efetivo. Eu já falei disso na nossa última aula, porque o tribuno da plebe era 1. E o Senado era composto por 300, e o voto era por indivíduo. Ou seja, os patrícios continuavam tendo 299 cadeiras no Senado, enquanto os plebeus só tinham 1. Então, nesse sentido, sempre quando havia uma votação, os plebeus os interesses dos plebeus sempre ficavam em segundo plano, porque esse tribuno da plebe, embora levasse as reivindicações e embora representasse esses interesses, ele não tinha força para poder fazer valer esses interesses por meio do voto. Então, é um ganho muito significativo, porque eles passam a ter esse representante, mas efetivamente isso não resulta em uma mudança para a condição de vida da maioria dos plebeus. E a gente tem que ter em mente também que os plebeus que vão conseguir ascender e chegar ao Senado, aqui são aquela parcela dos plebeus que vai se enriquecendo ao longo do processo de expansão. E o plebeu enriquecido, ele não tem o mesmo discurso do plebeu pobre. O plebeu enriquecido, ele tem um discurso muito mais próximo da elite patrícia, ele tem interesses que convergem muito mais para o mundo patrício do que para o mundo dos plebeus. Então, e esse tribuno da plebe geralmente era ocupado por um plebeu enriquecido e não por um plebeu pobre. Então a massa dos plebeus mesmo, ela não se faz representada dentro desse espaço. A princípio, a aprovação do tribuno da plebe, ela acalma esses plebeus, eles param com essa manifestação. Mas isso não quer dizer que essa manifestação ela não volte a acontecer, ela não volte a ocorrer manifestações desse tipo anos posteriores. Quando os plebeus conseguem perceber, têm a percepção de que não houve uma mudança efetiva, as movimentações nas ruas voltam a crescer. E o Senado romano aprova, então, a Assembleia da Plebe no ano de 471 a.C. Essa Assembleia da Plebe, ela permitia que esses plebeus voltassem questões que lhes fossem próprias e levassem essas questões ao Senado, junto aí com o tribuno da plebe. Então, no ano de 471 a.C., a Assembleia da Plebe ela é reconhecida, é dado a ela esse direito de voto. Mas lembra vocês que sempre as decisões tomadas nessas assembleias, elas precisavam ser referendadas pelo Senado. Se elas não fossem referendadas pelo Senado, elas não tinham valor nenhum dentro da República Romana. Nesse sentido, mais uma vez, a criação da Assembleia da Plebe, ela representa um ganho para esses plebeus, mas efetivamente esse ganho é muito pequeno, uma vez que todas as decisões dela ainda tinham que passar pelo aval do Senado.
Outra reivindicação, que era uma reivindicação histórica desses plebeus, era a existência de leis escritas. Da mesma forma que os gregos faziam essa reivindicação, os romanos também a faziam. Por quê? Enquanto não há lei escrita, enquanto o direito ele é o direito consuetudinário, baseado na tradição, esses plebeus sempre ficavam à mercê da vontade dos patrícios, à mercê da vontade do Senado. Porque a lei que doía em um, que servia para um, não servia para o outro, porque não há a garantia de direitos escritos. Então havia a necessidade desses direitos e desses deveres estarem escritos, estarem registrados de forma escrita, para que esses plebeus pudessem reivindicar então esses seus direitos, da mesma forma que pudessem ser cobrados pelos deveres por parte do Estado. Portanto, uma das questões que esses plebeus reivindicavam nas suas manifestações era a elaboração desse Código de Leis Escritas. E em Roma, esse Código de Leis Escritas foi feito no ano de 450 a.C. e ficou conhecido como Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, o primeiro código de leis escritas do Império Romano, é a base daquilo que nós chamamos de direito romano e lançou a base sobre o direito ocidental, sobre o direito, sobre as leis, os códigos de leis que nós temos hoje. O princípio do direito, ele está posto nessa legislação, nessa Lei das 12 Tábuas, criada pelos romanos no ano de 450 a.C. Quem de vocês que fossem enverendar aí, pelo mundo da advocacia, pelo mundo do direito, pelo mundo das leis, vai passar pelo estudo da lei romana, pelo estudo do direito romano. Porque foi a primeira vez no mundo ocidental que as normas jurídicas foram fixadas de forma escrita, que os direitos e deveres dos cidadãos estiveram estabelecidos. Essas regras elas foram gravadas em placas de bronze e depois foram expostas em praça pública. O que significa ser expostas em praça pública? Elas foram lidas. Um dos sacerdotes romanos foi a público e leu essas leis para que todos tivessem conhecimento das leis. E, então, depois de ter conhecimento, pudessem segui-las, pudessem ter acesso aos seus direitos e pudessem, então, ser cobrados pelos seus deveres. A lei escrita, ela é a base da cidadania. É ela que garante ao cidadão os seus direitos políticos, os seus direitos sociais e os seus direitos civis, conforme a gente viu no início dessa disciplina. E no mundo ocidental, essas leis escritas começam aqui, começam por Roma. Então, a lei das 12 tábuas, elas são de extrema importância para o mundo atual, porque são elas que ditaram pela primeira vez o princípio do direito romano, os direitos e deveres de todo cidadão romano. Em 445 a.C., ou seja, 5 anos depois da Lei das 12 Tábuas, foi promulgada pelo Senado a famosa Lei Canuleia que eu venho falando para vocês desde a última aula. Uma das grandes reivindicações dos plebeus enriquecidos era o direito de se casar com patrícios, porque eles tinham dinheiro, tinham riqueza, mas não tinham reconhecimento, respeito, moral política, e eles queriam então ter acesso a esses títulos que os patrícios tinham. É bom que se diga que meados do século V a.C., em 450 a.C., havia uma quantidade significativa de patrícios pobres, patrícios que haviam perdido seus bens nesse processo de guerra, de deixar tudo para ir tentar conquistar mais riqueza. Esses patrícios empobrecidos tinham interesse também na aprovação dessas leis, dessa lei Canuleia, dessa lei que permitia o casamento entre patrício e plebeu, que era proibido em Roma. Por quê? Porque eles tinham um título, mas não tinham riqueza. Existia, por outro lado, o plebeu rico, que tinha a riqueza, mas não tinha o título. Estava ansioso para poder ter a possibilidade de se casar com esse patrício pobre e dar a ele riqueza, mas receber em troca o título. E isso passou a ser permitido a partir de
445 a.C. Beneficiou os plebeus pobres? Não. Patrício sequer olhava para plebeu pobre. O casamento em Roma ele era um casamento de interesses. Ele não era um casamento de amor. Ah, professor, mas e se o patrício se apaixonasse pela plebeia? Problema do patrício e problema da plebeia. Eles vão manter suas relações, mas na hora que essa plebeia começar a pressionar ou que houver alguma pressão social, o patrício ou a família dele manda matar a plebeia e acabou o amor, acabou o romance. O romance dura até a primeira curva. O romance dura até a primeira crise social existente nesse mundo. E a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, que é para o lado do plebeu. Então, a lei Canuleia, que permitia esse casamento, ela beneficiou principalmente os patrícios empobrecidos e os plebeus enriquecidos. Esses indivíduos que se formavam, essas famílias que se formavam a partir do casamento entre patrício e plebeu, eram famílias que socialmente elas eram vistas de forma inferior que aqueles patrícios que se casavam entre si, entre essa elite social, patrício se casando com patrício. Os patrícios, as famílias patrício-plebeias eram chamadas de nobilitas, de notáveis, daqueles indivíduos que eram, embora tivessem riqueza, tivessem título, eram inferiores, eram considerados inferiores aos a essa elite clássica que era a elite patrícia em Roma. Outra lei muito importante que foi promulgada um século depois, que está relacionada a esse conflito entre patrícios e plebeus, é a Lei Licínia Sextia. A Lei Licínia Sextia de 367 a.C., ela é resultado do avanço do número desses plebeus enriquecidos e da maior pressão social que foi surgindo ao longo do século V a.C. Repare que foi feita uma lei, a gente tem um período entre uma e outra, porque é um período, de certa forma, de conformidade por parte desses plebeus. Quando há movimentação de novo, há a resposta, por outro lado, na tentativa de tentar apaziguar os ânimos entre esses plebeus. Então, depois da lei Canuleia, a gente tem a lei Licínia Sextia, que permitia aos plebeus participarem dos cargos da magistratura e principalmente do cargo de consulado. A partir de 367 a.C., o consulado ele passou a ser ocupado por um patrício e por um plebeu. Então, você tinha um cônsul de origem patrícia e um cônsul de origem plebeia. Mas, mais uma vez, repito, esse plebeu que assumiu o consulado era um plebeu que dialogava muito mais com o mundo patrício do que o mundo plebeu. E aí era justamente os plebeus enriquecidos. E aí, nesse sentido, essas transformações elas acabam não resultando em ganho efetivo para a massa de plebeus empobrecidos que se tinha dentro de Roma. A Lei Licínia Sextia propôs também uma regulamentação do agir publicus, da exploração das terras públicas em Roma, daquelas terras que eram conquistadas. Essa regulamentação ela determinava que só parte daquela terra, da terra conquistada pelo Estado romano, poderia ser dividida entre os patrícios. O restante da terra ele deveria ser destinada à divisão pública dessa terra, ou à utilização pública, ou divisão entre esses plebeus, ou à utilização pública dessa terra. Essa regulamentação, embora ela estivesse na lei, ela não foi cumprida. As terras, o agir públicos, continuou sendo dividido conforme tradicionalmente se era em Roma. Ou seja, ela continuou sendo apropriada por essa elite romana. Continuando com essa legislação, a gente tem outras leis muito importantes ao longo do século IV e ao longo do século III dentro de Roma, que também estão relacionadas a esse ganho que foi tido por parte dos plebeus. Logo depois da Lei Licínia Sextia, foi aprovada a Lei Poetelia Papíria, em um ano de 326 a.C., que tinha a mesma função daquela legislação feita por Solon lá na cidade-estado de Atenas. A lei Poetelia Papíria, ela aboliu a escravidão por dívida, porque ela afirmou que apenas os bens
apenas aquilo que eu possuo poderia ser utilizado para pagar uma dívida. Então, o que pode ser utilizado para pagar a dívida é a minha casa, é a minha terra, é o meu cavalo, é a comida que eu tenho dentro de casa. Ou seja, eu não posso me utilizar ou utilizar os meus filhos para poder pagar uma dívida. Então, embora não tratasse a respeito da abolição da escravidão por dívida, ao considerar que apenas os bens poderiam ser utilizados para o pagamento da dívida, tanto os bens móveis, aquilo que eu consigo tirar de um lugar e pôr no outro, quanto os bens imóveis, a casa, a terra, então entrariam nesse pacote. Só esses bens poderiam ser utilizados para o pagamento de dívida. Então, ao considerar isso, ela acabou abolindo a ideia de escravidão por dívida. Isso na lei. Na prática é outra coisa. A gente sabe que na prática a gente continua percebendo famílias que comercializavam seus parentes, seus filhos como escravos para poder sair de uma certa condição de miséria existente e que lhe era iminente naquele processo. No ano de 287 a.C., foi promulgada a Lei Hortência, que disse que as decisões tomadas em plebiscito passariam a ter força de lei. Ou seja, essas pressões e o medo de uma revolta plebeia em grande escala, que pudesse trazer transformações sociais importantes, fez com que o Senado romano, considerasse que aquelas decisões tomadas na Assembleia das Plebes, nos famosos plebiscitos, nas consultas à plebe, passariam a ter força de lei. Logicamente que o Senado poderia vetar em algum momento alguma coisa que viesse. O cargo de tribuno da plebe deixou de ser uma participação no Senado, também no ano de 287 a.C., para se tornar um cargo da magistratura, assim como era o cargo de ditador, assim como era o cargo de cônsul. E passou a ter o direito de vetar decisões do Senado que prejudicassem a plebe. Então aqui o tribuno da plebe ele passa a ter uma importância maior. Lembra vocês mais uma vez que esse tribuno da plebe, embora fosse um representante dos plebeus, ele tinha interesses privados ao assumir esse cargo, ou seja, ele queria ter acesso a bens, ele queria ter acesso a uma moral pública para ele ter acesso, ele precisava fazer uma bajulação, ele precisava ter uma relação de proximidade com esses patrícios. Portanto, dificilmente ele votaria contra os patrícios. Era muito mais fácil, a princípio, esse tribuno da plebe alinhar o seu pensamento à elite patrícia do que aliar o seu pensamento a massa de plebeus dentro de Roma. Então, essas movimentações da Lei Hortência e do tribuno da plebe geraram um reconhecimento dos poderes da Assembleia da plebe. Porque eles agora passam a ser ouvidos de maneira mais efetiva. Mas, principalmente, volto a dizer, os plebeus enriquecidos, não a massa de plebeus empobrecidos. Vou dizer isso até o final da República Romana. As vitórias plebeias, e aqui a conclusão nesse conjunto de leis, as vitórias plebeias foram mais significativas quando alguns plebeus começaram a se enriquecer devido às atividades comerciais, diferenciando-se da massa plebeia pelo critério de riqueza pessoal. Então, quando alguns plebeus começam a se enriquecer, eles começam a ser ouvidos por essa elite patrícia que estava interessada no seu dinheiro. O enriquecimento desses plebeus acabou gerando a união matrimonial entre patrícios e plebeus. Pela lei Canuleia isso era possível, e esses plebeus então começaram a circular por essa elite patrícia clássica. Todas essas mudanças privilegiavam principalmente os plebeus enriquecidos. A grande massa dos plebeus ela continuou vivendo então nessa completa exclusão social existente dentro de Roma. Vamos finalizar nossa aula aqui falando a respeito do processo de expansão territorial romana. A expansão territorial romana começa logo depois que os romanos constituíram-se enquanto cidade-estado. Desde o início, desde a formação de Roma como cidade-estado, há a elaboração de um exército forte voltado a princípio para a defesa desse Estado romano.
Então, a organização desse aparelho militar inicial, a organização desse exército, e quando eu falo de organização, é uma organização mesmo, com treinamento, com disciplina, com lideranças, que visava principalmente a organização de um exército forte para defender esse Estado. Houve o desenvolvimento, então, desde o início, de uma educação romana, de uma educação principalmente para a elite patrícia e para os filhos dessa elite patrícia, voltada para a área militar. Havia o desenvolvimento da reflexão, do pensamento, do discurso, assim como a gente percebe dentro da cidade-estado de Atenas, mas há também na formação, principalmente dos homens, na formação dessa elite patrícia, a valorização do manuseio de armas, os exercícios físicos, as noções de disciplina, hierarquia e de estratégia de guerra. Então, um romano, ele não só pensa como um ateniense e nem só se envolve em guerra como um espartano. Ele mistura as duas coisas. A gente percebe uma disciplina militar, mas uma disciplina militar que não se descuida da questão do desenvolvimento também do discurso, do desenvolvimento também da filosofia, do desenvolvimento também do pensamento racional, como a gente consegue perceber na cidade-estado de Atenas. Com o passar do tempo, essa organização e essa disciplina militar, que era voltada principalmente para a defesa, ela se voltou também para a conquista de terras, riquezas e escravos. A princípio, a conquista de novos territórios foi vista também como uma estratégia de defesa, porque era a ideia de você anular um potencial inimigo e evitar que esse inimigo estivesse na sua fronteira. Então eu ataco e conquisto primeiro para evitar que ele faça isso comigo. Só que começou-se a se perceber que esses ataques e essas conquistas, que eram voltadas para a defesa, traziam ganhos efetivos para Roma e para essa elite romana. Trazia ganhos em termos de terras, riquezas e escravos. Então, aos poucos, os romanos foram tomando gosto por esse processo de conquista, por conquistas de territórios e, junto com essas conquistas também de riquezas. O século III a.C., esse século em que já há uma certa estabilidade social, os plebeus já estão numa certa conformidade, porque já conseguiram alcançar alguns ganhos, que eram reivindicações clássicas desses plebeus, reivindicações tradicionais desses plebeus. Roma, então, intensifica o seu processo de expansão. Começa um processo de expansão, principalmente pela região da Gália e pela região da Grécia, deixando de ser uma cidade-estado e passando à condição de um estado imperialista. Um estado imperialista no sentido de ir aos poucos constituindo-se como um império, conquistando territórios, conquistando riquezas e crescendo. Roma continua sendo uma república, mas uma república que submete outras regiões, que submete outros territórios e submete propriamente, não é como era os atenienses que deixavam a existência, não, desestruturam a estrutura política de uma região e submetem aquela região ao domínio do Senado romano, ao domínio da República Romana. Então Roma começa aqui primeiro como essa cidade-estado, como esse pequeno pontinho, e aos poucos conquista toda a região da Península Itálica, desde o norte, que faz fronteira aqui com a região da Gália, que ficava nessa região, até o sul, onde estava a região da Magna Grécia, e depois avança com seus tentáculos para a região da Sicília, Córcega e Sardenha, essas três ilhas que hoje fazem parte da Itália, mas que naquela época pertenciam aqui ao famoso Império de Cartago, que dominava toda a região do norte da África e dominava também essas três ilhas de Sicília, Sardenha e Córcega. Aqui a gente tem a região helênica, que está aqui ao entorno, que nessa época, quando os romanos começam seu processo de expansão, já estava sendo dominada aí pelos macedônicos, correto? O exército romano, então, ele se apresentava como um dos mais organizados e temidos. Era a famosa formação tartaruga. Era um exército que, num simples sinal do seu
do seu líder, conseguia se reorganizar. Geralmente ele era formado em vários agrupamentos, como vocês estão aqui, vários quadrados, e por esses quadrados algumas linhas vazias se formavam. E o escudo romano dava, esse escudo mais quadrado, diferente daquele dos espartanos que nós vimos, davam a eles a possibilidade de formarem ali um grande casco, como se fosse um casco de tartaruga, que era o nome que era dado, evitando assim que eles fossem atingidos por flechas dos inimigos. E dessa forma eles iam avançando e quase sempre conseguiam ganhos militares efetivos. A expansão romana ela ganha muito com a que nós chamamos das guerras púnicas, que foram as batalhas entre os cartaginenses, o Império de Cartago e os romanos. Essas guerras púnicas elas duraram praticamente 100 anos. Elas começam no ano de 264 a.C. e a última batalha a gente tem no ano de 116 a.C. Não é um período intenso de batalhas. A gente tem 3 grandes batalhas. A primeira guerra, que é a conquista de Sicília, depois a conquista de Cartago, no norte da África, e a terceira guerra púnica, que é disputada na região da Península Ibérica, naquilo que ficou conhecido como Nova Cartago. Por que as guerras acabaram sendo chamadas de guerras púnicas? Porque os romanos chamavam os cartaginenses de poeni, e daí a ideia de guerras contra os poeni, guerras púnicas. A primeira guerra púnica foi disputada aqui na região de Cartago, na região aqui da Sicília, que era dominada, a Sicília, Sardenha e Córcega eram regiões dominadas pelos cartaginenses, que dominavam todo o norte aqui da África, um importante império comercial que existia nessa região. Então os romanos avançaram sobre toda a Península Itálica e chegam aqui à região de Siracusa, desembarcam na região de Siracusa, desembarcam aqui na região da Sicília no ano de 264 a.C. E não tem grandes dificuldades para conseguir conquistar a região da Sicília. Depois avançam sobre Sardenha e Córcega e facilmente conseguem dominar toda essa região. Cartago faz a opção de não enfrentar os romanos e de garantir o seu domínio sobre o norte da África. Só que a vitória sobre a região sobre os cartaginenses na região da Sicília, de Sardenha e Córcega, deu aos romanos um sentimento de superioridade militar muito grande e fez com que os romanos partissem para uma segunda batalha disputada no norte de Cartago, na região aqui de Cartago, no norte da África, contra os cartaginenses, porque se sentiam superiores e capazes então de enfrentar o famoso exército de Átila. Não, Átila ainda não estava no domínio aqui não, mas o famoso exército de Cartago, que até então era compreendido como invencível, porque reunia não só barcos, soldados, mas reunia também os elefantes que eram utilizados naquele momento como se fossem os tanques de batalha. Os romanos então partem rumo a Cartago com o objetivo de dominar Cartago. Os cartaginenses, nessa segunda guerra, juntam seu exército e, para evitar o conflito contra os romanos, migram para a região da Península Ibérica, onde formam então uma nova cidade, a Nova Cartago, nessa região aqui onde hoje é o território da Espanha. Nessa Nova Cartago, os cartaginenses reorganizam seu exército. É aí então que o exército de Cartago passa a ser governado por Átila, o famoso guerreiro Átila, que era respeitado no mundo antigo como um todo, porque tinha importante liderança, comandava um exército extremamente numeroso e considerado um dos exércitos mais invencíveis. Átila, com seu exército, avançou sobre a região aqui mais central da Europa, chegando até essa região, as altas cladeias montanhosas aqui da região da Gália, onde parou o seu avanço. Com o seu exército,
Átila avançou sobre a região de Roma. Só que Átila chegou a Roma e não invadiu. Chegou aos portões de Roma e desistiu de invadir Roma. Por quê? Porque ele estava com medo? Provavelmente não. Porque talvez ele considerasse que os romanos não avançariam sobre o seu império. Talvez porque ele tenha subestimado a capacidade dos romanos, acreditando que os romanos não o venceriam. Quando ele recusa invadir Roma, isso dá um poder moral para os romanos, que partem para cima do exército de Átila e enfrentam o exército de Átila justamente na região da Gália e conseguem vencê-lo. Ao vencer Cartago, ao vencer o exército de Átila, o exército romano passou a ser visto como um exército invencível nesse mundo. E a vitória sobre Cartago, então, deu aos romanos um grande poder econômico, porque controlaram todas as redes comerciais do mar Mediterrâneo, passou a ter influência em todo o mar Mediterrâneo e deu a Roma também um poder moral muito grande. Depois da tomada de Cartago, Roma dominou também as ilhas de Sardenha, Córcega e Sicília, que já haviam dominado, a Península Ibérica, que fazia parte desse império, o norte da África, as terras da Macedônia, Grécia, Síria, Egito, entre outras. Roma, aos poucos, foi dominando toda essa região. Mas o assunto, isso fica para a gente ver na nossa próxima aula. A aula já está avançando muito. Agradeço a vocês a atenção. Hoje não tem atividade, as nossas atividades já se encerraram. Qualquer dúvida, eu estou lá no Meet para a gente poder debater e conversar a respeito desse assunto, tá bom? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.